E agora, galera, uma das principais discussões sobre o Superman que pipocou na internet agora poucos dias antes da estreia do filme e deixou até uma galera empolvorosa foi a fala do James Gunn sobre o Superman ser um imigrante, né? Cara, esse é um assunto interessantíssimo, né, povo? Vou levar pro canal. Tipo, você já parou pra pensar como que os Kent, a família Kent, como que eles regularizaram um bebê ilegal, secreto, que veio do espaço? Já parou pra pensar como é que o Superman é visto como imigrante? Se a maioria dos kryptonianos que aparecem na Terra estão tentando destruir a cultura local, suplantar a cultura deles no lugar? É um assunto bem complexo, né? Que eu acho que vai gerar um bate-papo bacana. Vamos falar sobre os motivos para a criação do Superman. Foi criado por 2 judeus na época da Segunda Guerra Mundial. Eu vou trazer muita referência para vocês. Esse vídeo aqui vai ser bem cabeça pra gente conversar. Vamos lá. Inés Trunks, Peter aqui. Bom, pra logo os caras responderem a pergunta do vídeo, que sim, o Superman é um imigrante. Não, ele não é imigrante, ele é refugiado, né? Galera, refugiado é um tipo de imigrante, ok? E sim, isso já foi tema de várias histórias do Superman em diferentes mídias, já foi, várias vezes. Porque isso da cidadania americana nos Estados Unidos é coisa seríssima. É muito difícil conseguir um green card. Até eu tive dificuldade pra caramba, eu tenho green card, mas eu tive muita dificuldade. Já tive que voltar pro Brasil com a família inteira, porque antes eu não tive green card. Eu tinha um visto L1, porra, aí expirou, vim pra cá, fizeram vários vídeos, Peter foi expulso dos Estados Unidos, não fui não, cara. Mas enfim, né, tem histórias do Superman bem antigas que já abordavam, né, o fato dele ser um imigrante alien, né, um alien, né, e que isso poderia provocar ódio, poderia provocar intolerância por parte dos americanos. Só que o Superman, cara, ele tem umas certas facilidades, né? O Eisenhower, o presidente da época, garantiu pro Superman que ele não tinha nada com o que se preocupar. E o Superman até brinca, né? E afinal de contas, pra onde eu seria deportado? Krypton nem existe mais, ele sempre fala isso. É uma boa pergunta, não tem como negar. Pô, ele vai pra onde se ele foi deportado? Mas como eu falei, o Superman, por ser o Superman, tem muitos benesses, né? Nas HQs das Nações Unidas deram pra ele a cidadania honorária em todos os países das Nações Unidas, todos. Só o Superman tem isso, mas ninguém, nenhum outro herói. Já o Clark Kent, ele não pode contar muito com essas benesses. Então, algumas histórias exploram o fato do Clark ser um imigrante ilegal e os Kent terem que forjar documentos falsos para não descobrirem a identidade secreta do Clark, né? Não descobrirem que ele é um alien. Porque sabem que ele vai ser perseguido por isso. Então, é um elemento da lore do Superman que faz todo sentido. E muita gente cresceu vendo isso em Smallville, por exemplo, né? Isso é muito bem desenvolvido lá, na série. Mas nós precisamos seguir os canais legais. Foi legal quando vocês falsificaram minha adoção? Eu sou um imigrante ilegal, mãe. Vocês me abrigaram por mais de 17 anos. Como sempre, o Superman tá preocupado com coisas simples, elementais. A relação, né, de uma mãe e o seu filho. O bem-estar das pessoas. Ele não vai olhar para as barreiras territoriais. Ele não é necessariamente um personagem legalista, sabe? Ele é um personagem muito mais coração, a gente sabe disso. Por mais que alguns assuntos sejam mais complexos do que só coração, ele é um personagem mais coração. O Superman não é um personagem que complica as coisas, ele simplifica. Inclusive, eu acho que isso ficou perfeitamente demonstrado nesse filme, na cena da discussão do Clark com a Luz, né? No filme do Superman. Cara, perfeito ele tentando explicar pra Luz que o que ele fez era simples. A Luz complicando tudo, né? Trazendo toda a complexidade legal, geopolítica da situação. E o Clark só pensando simples. As pessoas iam morrer. Percebe a diferença? Ele foi... Pra que ficar gerando essa burocracia, esse passo a passo da Lois Lane? Pô, você tem que salvar e pronto. Então, cara, não tem como você ser fã do Superman sem entender que o personagem foi feito pra pensar de forma simples. E é triste que hoje em dia muita gente atribua tudo sobre a ótica da guerra política atual, sabe? Vira uma coisa de time de futebol. Cada um tem seu lado e a galera esquece de pensar. Pensar hoje é uma coisa rara, né? Esquece de olhar a realidade, de olhar a história. Então, assim, se você for estudar a história do personagem, você vai ver que os criadores do Superman, o Jerry Siegel e o Joe Shuster, eles foram 2 judeus, filhos de imigrantes judeus que foram para os Estados Unidos justamente fugindo do antissemitismo, né, que estava crescendo absurdamente na Europa. E o ápice desse antissemitismo foi justamente com a Alemanha nazista em 1938. Quem estudou sobre a Noite dos Cristais sabe do que eu estou falando. E adivinha só quando que o Superman foi criado? Em 1938. Então o Superman foi criado como uma resposta a essa violência do mundo, preconceito, guerras. E os próprios criadores do Superman já falaram abertamente sobre o estado do mundo naquela época, que foi o que motivou a criação do personagem. Não é à toa que o Superman foi criado para ser o campeão dos oprimidos. Esse era um dos slogans dele. Ele foi criado justamente para ajudar os necessitados, os desamparados. Ou seja, o Superman foi criado, sabe, num contexto anti-guerra, anti-preconceito etno-racial. Até por isso que o Superman tem grandes clássicos, né, na história dos quadrinhos, como por exemplo, Superman esmaga a clã. É o Superman versus a Ku Klux Klan, cara. É sobre ele indo atrás de nazistas, racistas. E são histórias super importantes. No Brasil a gente tem muita dificuldade de entender isso porque, pô, a gente cresceu num contexto social completamente diferente dos americanos. O Brasil é um país muito miscigenado, né?
Não que não tenha preconceito no Brasil, tem, mas não é nada comparado ao que existe nos Estados Unidos. No berço da Ku Klux Klan dos Estados Unidos tinha bebedouro separado de branco e bebedouro de negro, cara. Até hoje é muito separado culturalmente, até geograficamente. Tem bairros de negros, bairros de brancos, músicas de negros, música de branco, programas de TV de negros, programas de TV de brancos, né? É outra realidade. No Brasil tipo impensável a gente imaginar uma segregação racial desse nível que é nos Estados Unidos. Então a consequência disso é preconceito. Muito, muito forte. O preconceito contra imigrantes é muito forte também. Óbvio que a maioria dos americanos vai te tratar bem, né? Mas ainda assim tem muita gente que é preconceituosa com latinos, cara. Tô falando pra vocês, olha, torto pra imigrante. E tem crimes de ódio também, casos de ataques mesmo. Então tem histórias do Superman que também abordam, né? Isso porque o Superman foi uma pessoa criada pra ser contra esse tipo de ódio. Lá em 1938, cara, olha isso. E eu acho até irônico que aconteçam tantos crimes de ódio desse tipo, considerando que os nativos americanos de verdade são indígenas, né? Os Estados Unidos é um país muito recente na história da humanidade. Na história da humanidade é super recente. Foi formado há pouco tempo, se parar pra pensar. É tudo criado por imigrantes. É um país de imigrantes. Ingleses, franceses, irlandeses, holandeses, alemães, africanos, tá tudo lá. Só que hoje em dia a imigração virou um problema lá. Especialmente com a nova onda de imigrantes do Oriente, né? De culturas muito diferentes da cultura dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que as histórias do Superman também abordam. Elas também abordam a complexidade de se vir de uma cultura completamente diferente e tentar corromper aquele lugar para ser seu. Afinal, nem todo imigrante é um santo, né? O Zod é sobre isso. Ele vem de um lugar que o modo de viver destruiu o planeta. E ele quer fazer a mesma coisa aqui na Terra, né? Ele quer recriar Krypton aqui na Terra. Como? Destruindo. Exatamente como eu falei, suplantando a cultura, a estrutura, o povo. Tudo que já existe aqui. Ele quer que todo mundo seja submisso, quer refazer a raça, tudo. Então digamos que o Zod não é o melhor dos imigrantes, né? Inclusive uma das HQs que o James Gunn tá adaptando nesse filme é All Star Superman. E nessa HQ chegam na Terra dois kryptonianos sobreviventes, né? Que ficaram perdidos no espaço por muito tempo. A Lil-El e o Bar-El. E eles têm uma visão completamente kryptoniana do mundo. Se acham superiores a outras culturas, sabe? Quase tipo Viltrumita. Krypton era um mundo extremamente focado nos avanços tecnológicos. Então eles têm preconceito contra o retrógrado. São muito futuristas. A maioria dos kryptonianos é bem insensível. Não tem esse calor humano, sabe? Essa compaixão toda que o Clark tem por ter sido um menino simples da fazenda. Logo, os caras já vê eles tratando os robôs da Fortaleza da Solidão como lixo. Sendo que o Clark tratava esses robôs como seres humanos, cara, como amigos. E eles dois achavam que o Clark tinha obrigação de impor os valores kryptonianos na Terra, contra os terráqueos. Como o Clark é totalmente contra isso, né? Porque ele foi um fazendeiro, eles deram uma surra no Superman e começaram o plano deles na Terra. E, obviamente, isso coloca em jogo a credibilidade do Superman. Pensa, cara. Imagina, todo kryptoniano que vem pra cá é um terrorista, um colonizador. É sempre um choque cultural grande. Cara, parece um kryptoniano, os caras já estão com 2 pés atrás, entende? Já estão repensando sobre o Superman. E no filme tem isso. O filme reconhece essa complexidade do imigrante que tá lá pra destruir a cultura local e suplantar dele, né? Isso aparece no filme sob a forma dos pais, dos pais kryptonianos do Clark, falando que ele tinha que dominar a Terra, né? Tinha que espalhar a sementinha dele, que ele tinha que fazer um harém de mulheres para passar os genes dele pra frente, sabe? E a gente sabe que tem algumas religiões não ocidentais que tem essa visão também. E quem acaba pagando o pato é o Clark, mesmo ele sendo literalmente o cara mais gente boa do planeta. Então assim, o filme não deixa de reconhecer a complexidade do assunto, cara. Isso foi bacana, foi bem feito. Cara, isso é mais do que torcida de futebol de pauta ideológica. Hoje em dia os Estados Unidos dependem dos imigrantes para funcionar, cara. Especialmente os latinos. Sabe, eles ocupam muitas funções importantes que os americanos não querem fazer. Eu tô lá, eu tenho lugar de fala, cara. Você não vai ver americano, cara, querendo ir pro teu backyard cortar sua grama. Não tem, cara. Geralmente é latino que faz isso. Só que ao mesmo tempo existem sim imigrantes que vão chegar a serem destrutivos no país. Tem. Então varia muito de pessoa pra pessoa, sabe? Existe também preconceito racial, xenofobia. É um assunto, porra, complexo pra caramba. E eu acho que o James Gunn abordou da forma mais lógica possível. Não vi um pingo de militância nesse sentido. Não tem, cara. Ele fez da forma normal. Como vocês falam, por exemplo, que foi o Super Choque. Ninguém reclama de pautas ideológicas no Super Choque. Ah, tá forçando, tem lacração. Ninguém reclama. Por quê? Porque sabe que foi bem feito. Mesma coisa agora, nesse filme, sabe? Ele só colocou no filme, cara, a desconfiança que as pessoas tinham do Superman por vir de outro lugar, com uma cultura diferente, colonizadora, né? E as pessoas tinham o direito de suspeitar, normal. Então o filme aborda isso muito bem. Agora, quem militou foram os jornais sensacionalistas aqui na vida real, né? A manchete estampando Super Woke, Superman é um imigrante, né? Pô, e é igualzinho a cena do Lex no filme. Cara, igualzinho, parece um macaco lá. Não parece? A vida realmente imita a arte, cara. Alguns youtubers, principalmente gringos, estão entrando nessa onda de chamar tudo de woke. Aí perdem credibilidade, porque tudo vira woke.
A palavra perde significado de tanto que repetem. Woke. Perde significado, cara. E pior foi o Jim Kenker, que eu gosto pra caramba, um dos antigos atores do Superman, criticando o James Gunn por dizer que o Superman era um imigrante e dizendo que o James Gunn tava fazendo o Superman ser woke demais. É bizarro, cara, é bizarro. Parece que o Jim Kenker não lembra da própria série de TV dele nos anos 90. Tem episódio que os agentes americanos estão lá em cima dele como Superman, pedindo visa, green card, falando que ele tem que ser deportado, que ele tá ilegal, né? Porra, cara, surreal isso. Tipo, o cara esqueceu do próprio Superman dele. Ele tá aqui hoje, em 2025, reclamando de uma coisa que já tinha na série dele mesmo 30 anos atrás, cara. Que eu adorei a série dele, pô, a série fantástica. Nossa, eu era apaixonado por aquela Lois Lane, não vou nem falar, né? Vocês percebem como já tá virando histeria isso, cara? Cara, tá virando uma histeria, um coletivo que a galera tá ficando... Ficou uma parada tóxica, não tem o que falar. A galera tá enxergando coisas que não existem. É igual que estão falando sobre o filme ser anti-Israel por causa da Guerra da Morável. E por isso é o woke. Galera, o roteiro desse filme ficou pronto antes de Israel invadir Gaza. E o James Gunn literalmente replicou o exato mesmo plot da Guerra da Morável de Superman número 2, de 1939. O que o James Gunn colocou no filme é idêntico a uma história de quase 90 anos atrás. E a galera tá falando que ele tá imitando Israel. Ah, cara, na boa. Na boa. O próprio James Gunn falou que é uma situação 100% fictícia e que o conflito no Oriente Médio nem tinha começado quando ele escreveu o roteiro. E não adianta. Ele vai falar isso e vai ter alguém lá pra falar, ele tá mentindo, lógico que tem. Eles querem enganar, a gente tá numa guerra. Eles fazem isso pra que vocês pensem que não. Galera, porra, na boa. Eu acho que cada um vai enxergar o que quer enxergar de acordo com a sua visão de mundo, né? Até porque essa história foi originalmente escrita, né, com base na invasão da Polônia pela Alemanha nazista. Agora, se a gente tá aqui hoje, quase 90 anos depois dessa história ter sido criada, e ainda encontrando paralelos com a atualidade, né, como no caso da Rússia com a Ucrânia também, pois diz muito mais sobre o nosso mundo do que sobre o roteiro do filme. Concorda comigo? Galera, papo cabeça aqui, né? Quem sabe sabe. É dito que vai chegar o dia em que a justiça vai se multiplicar e que o amor vai se esfriar. E eu acho que a gente está vivendo esses tempos. A gente está vivendo um momento onde as pessoas estão esquecendo princípios morais básicos, compaixão com as pessoas, com os inocentes, e a troco disso estão defendendo injustiças, opressões, corruptos, como se fosse briga de time de futebol. Então eu acho que o verdadeiro Superman voltar ao spotlight num tempo como esse é importante demais, cara. Até porque o Superman foi criado para isso. Foi criado, sabe, num período extremamente sombrio da história da humanidade. O que está acontecendo agora. Um período de guerras, de preconceito, de perseguição. E ele estava lá para simbolizar um salvador, para inspirar as pessoas a serem as suas melhores versões. E eu espero que essa visão de mundo do Superman tenha impacto nessas novas gerações. E até em nós, velhos de guerra, também a ver o mundo com uma ótica mais otimista, mais apaixonada, cara. Chega de cinismo, galera. O certo é o certo, o errado é o errado. E é isso que o Superman representa, valores éticos e universais humanos. É isso. Obrigado por esse vídeo, só queria começar um pouquinho. Isso é um papo diferente, né? Mas eu acho que trouxe pra vocês um pouquinho da visão do James Gunn, do Superman, nesse tempo sombrio que a gente tá vivendo. O que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo. Toca aqui embaixo agora, aqui nessa redoma, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui sempre conversando com vocês sobre nerdice. É bom demais saber que você tá aqui. Obrigado por isso, espero você no próximo vídeo, com aquele like caprichado e com o sininho ativado. Obrigado, galera. Fui! Uhul!